Uh, yeah. Bem-vindos a mais um episódio do nosso Educast. Hoje, dia 2 de abril, Dia Nacional da Conscientização do Autismo. Temos a honra de receber uma mulher inspiradora, uma mulher dedicada, uma mãe e defensora do autismo. Conheçam Laís Durães, uma verdadeira força de amor e educação. Ela não apenas é a mãe de um pequeno guerreiro, mas também dedica seu tempo e energia para compartilhar histórias, informações e lições importantes sobre o autismo através de palestras poderosas. Ao longo desse episódio, vamos explorar os conhecimentos de Laís Durães sobre o autismo, suas palestras e o impacto que elas causam na conscientização. Preparem-se para uma conversa que, com certeza, iluminará suas mentes. Se você está pronto para aprender, se emocionar e se conectar, não saia daí. Esse é o Educast, onde histórias transformadoras encontram seu lugar. Como adiantamos, hoje temos uma conversa especial que promete tocar os corações e expandir nossas mentes. Laís, é um prazer receber você aqui no nosso Educast. Muito obrigada pela sua presença. O prazer é todo meu, meninas. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Agradeço as palavras direcionadas a mim e vai ser uma enorme alegria compartilhar com vocês um pouquinho da minha vivência, da nossa história em relação ao autismo. Você poderia se apresentar aí para nós? Falar um pouco? Sim, como vocês já adiantaram, meu nome é Laís Durães. Eu sou uma mãe atípica. Eu tenho um filho, meu filho mais velho, Eliezer, que tem hoje 7 anos, ele é uma criança autista. E por causa do meu filho, inicialmente, eu comecei a estudar sobre esse assunto, sobre o transtorno do espectro autista, e Deus me deu a oportunidade, me levou a vários lugares, a conhecer pessoas diferentes, para poder compartilhar um pouquinho da nossa vivência, aprender sobre isso e tentar sensibilizar toda a sociedade para essa causa tão importante que é a causa do autismo. E poderia falar para nós um pouquinho sobre o que é o autismo? Sim, claro. O autismo, gente, ele é um transtorno. O autismo, ele é o TEA, o nome médico é esse, TEA, transtorno do espectro autista. O que significa esse transtorno? Significa uma alteração neurológica, é um transtorno do neurodesenvolvimento. As pessoas que têm essa condição são pessoas que têm déficits em algumas áreas específicas, que são dificuldades nas áreas de comunicação, interação social e tem também aí a presença de comportamentos repetitivos, às vezes estereotipados também. Então, em suma, o autismo ele é uma diferença na forma de funcionamento do cérebro. Como foi o processo de descoberta do autismo do seu filho? O processo de descoberta do meu filho veio à medida que ele foi se desenvolvendo e começou a apresentar alguns sinais clássicos do autismo. Quando meu filho ele tinha por volta entre 1 ano e meio e 2 anos, ele começou a ter algumas características, alguns comportamentos que eram atípicos, ou seja, eram diferentes daquilo que a gente está acostumada a ver em crianças dessa idade. Então, meu menino ele tinha comportamentos repetitivos, como eu citei, que é uma característica do autismo. Então, eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui. Ele balançava muito as mãozinhas, ele fazia um movimento com a mão assim. Esse movimento tem nome, hoje eu sei que se chama flapping. Ele pulava muito, ele corria de um lado para outro, ele girava ao redor do próprio corpo. Ele não falava, então ele teve atraso de fala, que foi um sinal muito importante. E ele não interagia, ele não mantinha contato visual, a gente não conseguia ter uma troca com ele, e as expressões faciais dele eram muito limitadas, e eu não sentia aquele retorno da parte dele, aquele contato mãe e filho, que quem é mãe vai me entender, eu não tinha a reciprocidade. Então, essa característica de dificuldade na reciprocidade social é um sinal de autismo. Então, tudo isso acendeu meu sinal de alerta. E eu comecei a ver, a fala não vinha, meu filho não interagia, eu não conseguia contato com ele. Então, eu comecei a pesquisar sobre o assunto, aprofundei. Por meu filho ter os sinais clássicos do autismo, não foi difícil, a pesquisa logo apontou para o autismo. E aí eu mergulhei nesse universo para poder entender meu filho.
porque nesse momento ele estava totalmente distante e a gente não conseguia qualquer contato com ele. Então, o processo de descoberta foi através desses sinais. Assim que eu pesquisei e entendi que era autismo, eu busquei ajuda especializada. Então, a gente procurou profissionais na época, uma psiquiatra infantil especializada em autismo, que confirmou o diagnóstico do meu filho. O processo de aceitação na minha família foi tranquilo, graças a Deus, que nos preparou para isso. Mas, claro, teve um impacto, sim, no momento que a gente recebeu o laudo médico. A gente, a princípio, entristeceu. Eu gosto de ressaltar isso, porque muitas mães relatam para mim o quanto é difícil receber o diagnóstico. E é verdade, é difícil mesmo, mas é natural, é do ser humano, porque nós somos mães, às vezes as pessoas olham e falam, você é forte. Não, nós somos seres humanos, então a gente tem momento de tristeza, assim, de angústia, de ansiedade, e eu senti tudo isso no momento do diagnóstico de autismo do meu filho. Eu chorei muito no primeiro dia, quando eu peguei aquele laudo assinado pela médica, dizendo que o meu filho tinha um transtorno, porque esse transtorno é algo muito sério, ele é para a vida toda, então, por mais que existe a possibilidade de avanços, e graças a Deus meu filho segue avançando, a gente sabe que ele traz dificuldades, traz prejuízos e exige muito de toda a família, né? O impacto do diagnóstico não é só sobre a criança, sobre a mãe. Toda a família e todos aqueles ambientes, os espaços, as pessoas que se relacionam com aquela criança, adolescente ou adulto autista, precisam mudar sua forma de ver as coisas, a sua rotina, muitas vezes. Então, o processo foi esse. Não foi longo, mas foi bastante intenso. E a gente teve que pensar novas estratégias e se adaptar a essa nossa realidade. Aconteceu quando ele tinha 2 anos de idade, quando a gente recebeu o diagnóstico em 2019. Então, Laís, o autismo ele tem diferentes níveis? Sim, exatamente. O autismo ele é o seguinte, ele é classificado em 3 níveis diferentes. Esses níveis não são níveis de autismo, são níveis de suporte. Então, são 3 os níveis, nível 1, nível 2 e nível 3. E o que é nível de suporte? Como a própria palavra diz, é a quantidade de suporte que aquela pessoa autista precisa. O suporte é uma ajuda, apoio, adaptações que cada pessoa vai precisar. O autismo ele é um espectro. Ser espectro significa que ele afeta cada pessoa de forma diferente, numa intensidade diferente, numa frequência diferente e traz prejuízos diferentes. E o espectro é muito amplo. Então, por isso que a gente tem esses níveis. E mesmo dentro dos níveis há diferença. O nível 1, ele é aquela pessoa autista que ela precisa de pouco suporte nas atividades do dia a dia. Então, geralmente é uma pessoa que fala e às vezes fala muito bem, é uma pessoa pode ser muito inteligente, pode conseguir fazer várias coisas com autonomia e independência, mas precisa de um suporte, porque não existe autismo sem suporte. Todos precisam, independente do nível. Mas o nível 1 precisa de menos comparado aos demais níveis. O nível 2 é aquele autista que precisa de um suporte moderado, e o nível 3 é o autismo que antes era chamado de severo, é o autista que precisa de maior suporte. O meu filho, Eliezer, que a gente chama carinhosamente de Zezé, algumas vezes aqui eu vou falar com vocês Zezé, que é a forma usual que a gente trata ele. Ele está no nível 3 de suporte. Então, ele é uma criança que exige muito suporte, ele ainda está aprendendo a se comunicar verbalmente, socializa e interage muito pouco. É um exemplo de criança no nível 3, por isso que eu necessito aprofundar cada vez mais. Mas me sensibilizo muito com os autistas de nível moderado e de nível 1 também. Mais adiante nós vamos entrar mais nesse assunto. Uhum. E você poderia falar para nós alguns desafios específicos que você enfrentou assim quando você recebeu o diagnóstico? Sim, foram muitos, preciso dizer. Mas algumas coisas marcam demais a gente. Quando a gente escolhe ou decide ou tenta ser mãe, a gente cria expectativas em relação à maternidade. Então, a minha expectativa era de ter uma criança típica, porque a gente nunca imagina que vai ter uma criança atípica ou com alguma deficiência. Então, você imagina conversar com seu filho, ensinar seu filho, ter uma troca, ter carinho, você acha que o desenvolvimento vai ser normal, o pai acha que vai jogar futebol com o filho, a mãe acha que vai ter experiências também, e não foi diferente na nossa família, a gente tinha essa expectativa. E as maiores dificuldades vêm quando você se frustra nessas suas expectativas, porque aquela criança ela não vai atender aquilo que você acreditou que seria. Ela tem um processamento cerebral diferente, um comportamento diferente, uma forma de ver o mundo, de sentir e de se expressar diferente. Então, uma das minhas dificuldades
foi vivenciar esse processo de entender que meu filho não era como eu esperava. Aí eu vou dar um exemplo aqui que em todas as oportunidades eu cito, porque foi muito marcante. E é muito provável que eu me emocione, porque essas são vivências que marcam demais a gente. Meu filho, como eu já disse, ele tinha dificuldade com o contato visual. O que é isso? Ele não olhava nos olhos, sob hipótese nenhuma. E demorou muito tempo para a gente conseguir esse contato visual dele. E eu queria ver meu filho olhando para mim. Eu queria conversar com meu filho. Eu queria ouvir meu filho me chamar de mamãe. E essas foram coisas que foram muito difíceis. O processo de conquistar isso. Deus usou de graça e misericórdia e nos deu esse privilégio. Zezé hoje fala, mamãe, e hoje ele olha profundamente nos meus olhos. Mas uma das dificuldades foi chegar nessa habilidade, conquistar essa habilidade, que para ele era muito difícil. Então, exigiu muito da família, muita estimulação em casa e muita terapia. A vida nossa se resumiu a idas e vindas em terapia até aqui. Então, eu acho que o mais difícil foi esse contato humano, não foi aprender a ler, não foi desenvolver nada para a sociedade, foi desenvolver esse contato de receber um abraço, de receber um olhar, de ouvir o filho chamar mamãe. No momento foram as coisas mais marcantes, difíceis, mas ao mesmo tempo em que foi difícil, foi recompensador, maravilhoso quando a gente conquistou essas habilidades, quando o Zezé conquistou essas habilidades e nos encheu de alegria. Acredito eu que realmente foi um momento muito difícil para você. Como tem sido a jornada do seu filho? Quais são os maiores desafios? Os maiores desafios são, além das atividades da vida diária, lembrando que eu estou falando de um autista nível 3 de suporte. Então, coisas que são comuns e que as crianças geralmente aprendem naturalmente, como, por exemplo, usar o banheiro, foi algo que demorou bastante para ele conseguir e ele ainda precisa de um pouco de suporte. Eliezer tem dificuldade na alimentação, ele tem seletividade alimentar, que é muito comum no autismo, então também exige um pouquinho de nós para poder estar preparando aquilo que ele come, ao mesmo tempo em que incentiva e estimula ele a experimentar novos alimentos. E a dificuldade maior, que ainda gera muita ansiedade e muita preocupação, é a questão escolar. Ele está agora no 2º ano do ensino fundamental e ele enfrenta muitas dificuldades, porque ele não consegue ainda se adaptar àquele ambiente escolar. E eu já abro um parênteses aqui para dizer que o ambiente escolar é um dos ambientes mais difíceis, talvez o mais difícil para uma pessoa autista, porque é exatamente onde ele é mais cobrado, onde ele tem mais estímulos e onde ele é posto à prova essa habilidade de se comunicar e de interagir, que é muito difícil para uma pessoa autista. Então, para o meu filho não é diferente. Ele é uma criança que tem sensibilidade auditiva, por exemplo, então os barulhos para ele são muito mais fortes, mais intensos do que para a maioria de nós. Então, na escola ele usa um abafador de ruídos, por exemplo, mas ele não gosta muito de ficar na sala de aula, dentro da sala. Não pela matéria, pelo estudo, mas por ser um ambiente fechado com muita gente. Então, ainda é um desafio muito grande para ele. Então, na maioria das vezes, ele precisa sair da sala e fazer atividade ali na mesa da cantina, no pátio. Então, a dificuldade maior dele hoje talvez seja na escola. Acredito que sim. Quais recursos e apoios foram mais úteis para você e sua família com esse diagnóstico? O apoio maior, aliás, mais importante, sem dúvida, é o da família. Então, eu acho que a aceitação e a inclusão, ela deve começar em casa. Então, receber o apoio do meu esposo, por exemplo, estar comigo, aceitar essa condição e buscar tratamentos foi imprescindível. Ter o apoio dos meus pais, dos meus irmãos, de toda a família, foi o primeiro e principal suporte. Em segundo lugar, vem os profissionais especializados, que a gente precisa buscar apoio e ajuda desses profissionais. O médico que acompanha, hoje meu filho é acompanhado por neuropediatra, e os profissionais de base, o psicólogo, fonoaudióloga, terapeuta ocupacional. Essa rede de suporte foi o que permitiu que Eliezer avançasse e continue avançando. Como você equilibra as necessidades específicas dos seus filhos com a da sua família? Olha, é um processo que ele não é tão simples, mas é gratificante. Eu sempre falo para as famílias atípicas que todos na família precisam se envolver e que ninguém é autista sozinho. A gente fala família atípica porque isso envolve todo mundo. Então, as adaptações que a gente precisa fazer dentro de casa também impactam a vida do casal, dos filhos. Eu citei meu filho mais velho, eu tenho um outro filho, que é o meu caçula, Kalel,
Calel tem 3 anos. E lá em casa somos nós 4, meu esposo e eu, e meus 2 filhos. Eliezer, ele demanda uma atenção específica no sentido de levar às terapias, de gastar um tempo maior, investir um tempo maior, ensinando ele as habilidades básicas. Mas ele é uma criança tranquila, uma criança muito boa, muito meiga, educada, inclusive. Para conciliar tudo isso, a gente usa muito do diálogo. Eu acho que a ferramenta para tudo é comunicação. A comunicação é a chave para tudo. Então, com meu filho mais novo, eu não tive dificuldade porque ele é o caçula. Então, quando ele nasceu, o Zezé já existia, o Zezé já tinha diagnóstico de autismo. Então, ele já cresceu sabendo que ele tem um irmão que tem necessidades diferentes. Mas eu tenho o cuidado de não negligenciar as necessidades do meu caçula e de entender que ele também precisa de uma atenção. Então, o que a gente faz na nossa casa? A gente busca ter tempo de qualidade com os 2 meninos de forma separada, em momentos diferentes. Vou dar um exemplo do que aconteceu ontem. Ontem foi dia de terapia. Meu filho foi para terapia ocupacional. Meu esposo levou. Eu fiquei em casa com o Calel. Eu tirei um tempo para brincar com o Calel. Um momento meu e dele, mãe e filho. Claro, aí você me fala, como é que ficou a casa? Ficou à espera. Ficou à espera, porque é difícil. Então, a gente tem que ver o que é prioridade. Lá em casa, a gente tem essa definição bem clara. Para nós, prioridade é a família. Então, eu busco ter um tempo com meu esposo, com o Zezé e com o Calel de forma separada. E o meu esposo, a mesma coisa. E a gente tem rotinas para poder dividir o trabalho. Então, tem momentos que eu vou ficar com o Zezé e meu esposo fica com o Calel e vice-versa. E tem momentos em família também. Então, essa é a nossa prioridade. Graças a Deus tem dado certo, a gente vai se ajeitando. Uhum. E quais são os momentos mais gratificantes e orgulhosos que você vivenciou sendo mãe de uma criança autista? A maioria deles eu já citei, né? O contato do meu filho, esse contato visual. Um episódio que foi muito marcante foi quando ele ainda não tinha conquistado o contato visual e ele olhava para mim na saída da escola. O único momento do dia, quando meu filho tinha 2 anos, entre 2 e 3 anos, que ele olhava para mim era na saída da escola. Então, eu tinha o maior prazer do mundo de buscar meu filho na escola e receber aquele olhar que durava 2 segundos, em média. Mas era um momento tão especial que eu valorizava aquilo como uma grande conquista e para mim era. Quando ele começou a chamar mamãe, foi outra grande conquista. Quando ele interagiu pela primeira vez com um coleguinha de sala, que ele tem muita dificuldade, eu vi ele brincando com outro coleguinha, foi uma enorme conquista. Quando meu filho conseguiu entrar na formatura do prezinho, né? Foi um momento de muita alegria, porque custou muita luta. O ano passado, uma outra grande vitória dele foi conseguir participar da cantata de Natal da escola dele, que também era algo muito desafiador pela quantidade de gente, de barulho, de estímulos. Então, esses foram momentos muito marcantes para mim. E eu já aproveitando para falar para vocês, uma das coisas que a gente não pode se queixar é de falta de emoção. Eu sou uma chorona assumida, vocês já viram aqui, eu choro sempre. Eu falo, não tem como falar de Laís sem falar de choro. Porque se tem uma coisa que a nossa vida de família atípica tem, é emoção. Nem sempre boas, eu preciso confessar. Às vezes é difícil, às vezes a gente chora. Chora no quarto, chora escondido, chora no banho, porque tem momentos difíceis. Mas tem muita emoção. E parte dessa emoção vem porque a gente começa a dar valor a coisas muito pequenas que outras famílias não percebem que é uma grande bênção. Como, por exemplo, a noite de sono. Eu gosto de falar disso porque Eliezer tem transtorno do sono também. Passei muitas noites em claro. Foi muito difícil. E hoje ele dorme a noite toda. E quando eu acordo e vejo ele dormindo, é uma satisfação, uma gratidão tão grande que me emociona. Ainda hoje, ver ele dormindo me emociona. Então, essas experiências, apesar de difíceis, não posso mentir, nos engrandece, aliás, engrandece a Deus, nos deixa felizes e gratos por viver essas experiências e conseguir perceber pequenos milagres dentro da nossa casa todos os dias. Uhum. Como lidar com a pressão e expectativas sociais em relação ao desenvolvimento da criança? Essa questão é muito interessante. O que acontece? Existe uma cobrança na sociedade para todas as pessoas. A verdade é que a sociedade, de uma forma geral, ela não considera e não compreende que as pessoas são diferentes e que elas não têm que corresponder à nossa expectativa.
Então, eu não posso querer que uma pessoa seja isso ou aquilo se ela é uma pessoa diferente, independente de ter deficiência ou não. O que acontece no autismo? Como eu disse para vocês, são 3 níveis e são realidades bem diferentes. As expectativas sobre as pessoas no autismo espectro também são diferentes. Então, o que geralmente acontece? No nível 3, qual que é a expectativa da sociedade em geral? Nenhuma. As pessoas não esperam porque eles não acreditam que a pessoa autista no nível 3 é capaz. Então, as pessoas não esperam nada do meu filho, porque eles acham que ele não é capaz. Por ele ser uma criança que não fala, eles acham que ele não entende. Por ele ser uma criança que não interage, eles acham que ele não tem capacidade nem vontade de estar com outras pessoas. Então, o autista no nível 3, ele é subestimado e a sociedade simplesmente em relação a ele por não acreditar no seu potencial. Os autistas do nível 1, acontece o contrário. A expectativa, a cobrança e a pressão é muito grande, porque o autismo ele é considerado uma deficiência, mas ele é uma deficiência invisível. Então, você não consegue ver, você olhando fisicamente. Eu não posso olhar para você e falar, você é ou você não é autista, porque não tem uma característica física. E as pessoas autistas no nível 1, em geral, como eu já disse, são pessoas muito inteligentes, desenvolvidas, e as dificuldades delas não são aparentes para as pessoas que vê de fora. Quem está na família sabe, quem está na família vivencia aquilo, mas para quem vê de fora, não sabe. Então, cobra-se muito, exige-se muito dessa pessoa autista no nível 1, de uma forma que ela não consegue corresponder. Não por incapacidade, mas porque ela tem uma forma diferente de processar as informações, de sentir, de se expressar no mundo, ela tem necessidades diferentes. Então, algumas coisas que para nós a gente acha que é vital, que a gente não fica sem, tem que ser assim, para a pessoa ele tem objetivos diferentes e ele se satisfaz com coisas diferentes. Então, essas cobranças sobre o nível 1 é que é maior por não entenderem que existe ali uma deficiência, que existem ali prejuízos. Então, por conta dessa cobrança, falta empatia, falta respeito, aliás, sobra desrespeito, exclusão e outras consequências que a gente vai falar também. Uhum. E como você se envolve em atividades de sensibilização sobre o autismo? Olha, eu me envolvo em todas que eu sou convidada. Essa é a verdade. Eu amo falar sobre isso. Eu realmente sinto prazer no assunto, por estudar, por gostar de estudar sobre isso, ao mesmo tempo em que eu me sinto na responsabilidade e no privilégio. Então, eu acho que se eu tenho informação, se eu tenho condições de compartilhar, eu tenho prazer em fazer isso, mas me sinto na obrigação também de fazer minha parte nesse trabalho de sensibilização. Porque no dia a dia a gente vê que ainda há muito preconceito, ainda há muitos mitos em torno do autismo, então eu procuro, na medida do possível, estar presente em todo tipo de evento envolvendo criança, eu participo de contação de história nas escolas, envolvendo adolescentes, a gente faz roda de conversa com mães também, a gente faz palestra, todo o público, a gente, assim que pode. Sou um pouco limitada pela questão familiar, né? Porque para mim estar aqui, 4 pessoas foram envolvidas. Eu precisei do meu pai para me trazer, precisei da minha mãe para ficar com o meu filho, meu esposo está com outro filho. Então, assim, esse apoio familiar é importante e é um pouco difícil, mas sempre que eu posso, eu estou participando desses eventos. Como aqui hoje é um privilégio estar aqui, eu já aproveito para agradecer mais uma vez. Uhum. Pode compartilhar com a gente alguma estratégia específica que tenha sido eficaz no tratamento do seu filho? Sim. Com Eliezer, eu precisei fazer algumas coisas, algumas como teste, outras porque eu li sobre o assunto, outras porque foram recomendadas por especialistas. Por exemplo, em relação à fala dele. Então, a gente seguiu muito o comando de especialistas como fonoaudiólogos para incentivar a fala dele. Então, como que eu me comunicava e até hoje me comunico com meu filho? Falando pouco, linguagem simples, clara, direta, objetiva, para facilitar a compreensão dele. Articulando bem a boca. Houve uma época em que eu sempre passava batom vermelho, hoje mesmo eu passei e me lembrei disso. Passava batom vermelho para chamar a atenção dele para a minha boca, para ele se sentir estimulado a falar. Usando um trabalho de suporte maior e diminuindo à medida que ele avança. Uma coisa interessante que eu fiz em casa também, não sei se outras pessoas fazem, mas foi uma ideia que eu tive. Ele aprendeu a ler muito cedo. Ele aprendeu a ler antes de aprender a falar. Então, ele não falava, mas já sabia ler. E eu precisava ensinar ele o básico do básico da linguagem. E quando ele tinha 3 anos e meio, eu fiz etiquetas adesivas com
o nome das coisas que tinha dentro de casa. Por exemplo, eu fiz uma etiqueta escrito mesa, colei na mesa. Água, fogão, geladeira, tudo que tinha dentro de casa, eu etiquetei a casa inteira. E quando ele queria, eu precisava apontar ou dar um comando para ele, os comandos sempre poucos, diretos e simples. Por exemplo, pega o copo. Aí tinha etiqueta no copo. Eu falava, filho, pega o copo. Ele não atendia comando. E ele ficava como quem não estava entendendo nada. Aí eu pegava o copo e mostrava para ele, copo. Ele lia, porque ler ele sabia. Copo. Aí ele ia associando a palavra ao objeto. Então, foi um passo a passo mesmo. Televisão. E quando ele queria alguma coisa, ele fazia o quê? Me puxava pela mão e levava. Como é comum, os autistas têm dificuldade de comunicação verbal. Ele me puxava. Quando ele me puxava e levava em algum objeto, supondo esse aqui, eu falava microfone. Microfone. Então, essa parte do passo a passo, do ir devagarzinho e também usando a aproximação sucessiva, foi o que nos ajudou. Também o apoio visual, está sempre usando imagens. Usei bastante de música, porque meu filho gostava muito de música, então eu colocava as musiquinhas para ele na TV, para ele assistir, relacionada àquela habilidade que eu queria que ele conquistasse. Por exemplo, para usar o banheiro. Tem umas musiquinhas no YouTube sobre aprender a usar o vaso, fazer xixi, fazer cocô. Aí eu botava aquela musiquinha para ele. Então, acho que as principais estratégias foram por aí. Sempre com muita paciência, um passinho de cada vez, valorizando cada um, sem pressa e com muito amor. Com muito amor. Acho que a maior estratégia foi essa. E você tem conselhos assim para falar para mães, familiares que estão passando por esse diagnóstico do autismo? Tenho. Para as mães que estão em processo de diagnóstico, aliás, que têm diagnóstico recente, geralmente essas mães estão ou em negação ou em luto, né, que é um processo normal. Primeiro, o que eu digo é, permita viver essa fase que você está vivendo. Não se culpe. É muito comum as mães se culparem, acharem que elas fizeram alguma coisa de errado, ou que elas negligenciaram, que alguma falta delas veio a causar aquela situação. Não se culpem, mães. Vocês não têm culpa dessa situação. Se permita chorar, se permita sentir tristeza. Como eu disse, isso é do ser humano. Porém, não se deixe vencer por esses sentimentos. Viva o processo que você está vivendo, mas olha lá para frente, porque você precisa avançar para a fase de aceitação. Aceitação saudável. O que é aceitação saudável? Aceitar no sentido de entender que aquela é a condição do seu filho ou filha, aceitar que aquela criança, o jovem ou adulto, é daquela forma, que está tudo bem ser diferente, que não há problema ser daquela forma, ao mesmo tempo em que corre atrás de apoio, de ajuda e de suporte para o seu filho. Outro conselho, talvez o principal, talvez não, sem dúvida o principal. Você vai encontrar apoio na sua família, vai encontrar apoio em profissionais, mas o apoio maior, o verdadeiro e maior auxílio, você vai encontrar em Deus. Vai ter causas que você vai encontrar resposta na internet. Vai ter causas que você vai encontrar ajuda num ombro amigo. Vai ter situações que profissionais vão te ajudar a resolver. Mas há causas que a gente só vence com o joelho no chão. Somente com a oração e com a ajuda de Deus a gente consegue superar. Então, apegue-se a Deus, busque a Deus, mas não fique parada. Corra atrás dos tratamentos, das terapias, erga a sua cabeça, não se intimide com comentários negativos que vêm, não se intimide com pessoas que querem colocar você lá para baixo, que infelizmente tem. Ao contrário, pegue na mão, abrace aquelas pessoas amigas, procure grupos de apoio, procure outras mães atípicas, que só elas vão entender o que é que você está passando. E siga adiante, porque a gente sabe que há uma tempestade. Quando chega um diagnóstico na casa da gente, entra uma tempestade, sacode tudo, mexe com tudo, interno e externo. Mas essa tempestade se acalma. E Deus é tão bom que depois da tempestade vem a calmaria e a gente vai conseguir, sim, ver um lindo arco-íris no final de tudo isso. Uhum. Os problemas sensoriais afetam a vida diária de pessoas autistas de nível 1. Sim. A gente falou, né, que ia comentar mais sobre o nível 1. O que acontece? A pessoa autista, ela tem dificuldades sensoriais. É comum no autismo dificuldades sensoriais, inclusive uma comorbidade associada, geralmente é o transtorno do processamento sensorial. As alterações no autismo, elas têm a ver com a percepção sensorial, tanto externas quanto internas. Algumas sensações, para nós, são muito
óbvias e conhecidas, né? Como, por exemplo, frio, aqui mesmo está um friozinho, um tempinho gostoso, um clima gostoso aqui. Como, por exemplo, o toque, o paladar, a audição, o olfato, são sentidos básicos que a gente conhece, né? Esses sentidos podem estar alterados, na maioria das vezes estão alterados na pessoa autista. Então, por exemplo, eu citei que meu filho tem sensibilidade auditiva. A hipersensibilidade é muito comum no autismo. E é uma dificuldade que é invisível. Então, eu estou ouvindo aqui a nossa conversa numa frequência, numa altura específica. Talvez nem todo mundo aqui está ouvindo como eu. Alguém está ouvindo mais, ouvindo menos. Essas alterações são normais. Mas no autismo, o que acontece? Existe uma alteração nos sentidos, às vezes para mais, às vezes para menos. Então, uma pessoa, ela pode ser hipersensível, ou pode ser hipossensível, ou pode ser as duas coisas, dependendo dos sentidos. Então, acontece muito com as pessoas autistas que haja essa alteração. Então, em relação ao paladar, por exemplo, a criança autista ela pode ter dificuldade com algumas texturas dos alimentos e, por isso, ter dificuldade de se alimentar. É o caso do meu filho, que ele só come alimentos secos ou crocantes, porque a textura mole, para ele, incomoda num nível muito alto. Não estou falando aqui de gosto ou preferência. Estou falando de forma diferente do cérebro processar aquelas informações. E o que acontece no autismo, principalmente no nível 1? Algumas dificuldades que as pessoas nem imaginam, essa pessoa passa. Por exemplo, interações sociais. Interações sociais, que parece algo normal. O que é interação social? Interagir, uma troca. Eu converso com você conversa comigo, a gente brinca, a gente conta história, a gente dá risada, eu impresso uma coisa para você empresta para mim. Isso é uma interação social. A interação social com uma pessoa autista pode ser muito difícil. Não é algo natural, não é simples. E, às vezes, a pessoa, principalmente no nível 1, ele se esforça para fazer essas interações, mas isso para ele traz um incômodo muito grande. Existe uma questão que eu gosto de citar que se chama ressaca social. Depois de uma interação, essa pessoa pode se sentir muito mal, pode até entrar em crise. Essas alterações nos sentidos comumente geram crise para a pessoa autista. A crise é como se fosse uma pane no sistema. Então, um barulho muito alto pode trazer um incômodo tão grande que a pessoa entra em crise. Assim como outros sentidos internos. Por exemplo, pessoas autistas podem ter dificuldade de identificar sensações como fome e sono. Então, por exemplo, vocês conseguem perceber quando vocês estão com fome? Eu consigo. Eu sinto fome, eu sei falar, não, eu estou com fome, vou ali comer alguma coisa. Essa sensação é natural para um corpo típico, para uma pessoa que tem um cérebro típico, o cérebro manda informação, opa, fome, opa, sede, minha boca secou. É um cérebro típico. No cérebro autista, pode ter alterações nesses sentidos e o cérebro não comunica da forma comum ou adequada. E aí, o que acontece? A pessoa começa a passar mal, ela não sabe por que ela está passando mal. E, às vezes, é sede, às vezes, é vontade de ir no banheiro. Então, a pessoa autista, ela pode esquecer de ir no banheiro, simplesmente esquecer. E aí, ela precisa de uma rotininha ali, para ela lembrar de ir no banheiro, para ela lembrar de beber água. Então, eu tenho uma amiga autista que ela compartilha muito isso comigo, experiências que eu nem imaginava que existia, porque meu filho, embora esteja no espectro, além de estar no nível 3, ele ainda não comunica verbalmente. E aí, essa minha amiga é verbal, por sinal, fala extremamente bem. Ela fala, Laís, eu tinha crises muito sérias, porque eu não ia no banheiro, porque eu não bebia água, porque eu esquecia de comer. Então, são alterações nos sentidos. Algumas alterações, inclusive, quando é para menos, fazem a pessoa autista ter necessidade de se movimentar. Interessante dizer isso. Isso também é a origem de algumas estereotipias. A necessidade do corpo se localizar, se sentir no espaço. Por isso que alguns movimentam o corpo para frente e para trás, dá pulinhos, gira, balança as mãos, como uma forma de regulação do corpo. Então, por que foi citado o nível 1? Porque, geralmente, no nível 1, que sofre mais isso, por quê? Porque as pessoas não veem que aquela criança, jovem autista, tem aquela dificuldade, não entende o prejuízo que traz. E esse fato de ser hipossensível, ele é muito sério, porque, por exemplo, a pessoa autista ela pode ser pouco sensível à dor. Então, ela pode estar machucada, porque a dor é importante, embora seja incômoda. A dor é algo importante, porque ela nos avisa que tem alguma coisa errada ali, que a gente precisa ir atrás de uma alternativa, de um tratamento, de algo para resolver a dor. A pessoa autista pode não sentir a dor. E isso, ela pode, aquela situação, enfermidade, ou que ela estiver sentindo, pode se agravar por o organismo dela, o cérebro não identificar aquela situação. Então, é interessante nós pais termos essa compreensão para que a gente fique atento aos sinais que os nossos filhos possam emitir, porque talvez nem eles mesmos conseguem identificar. E para que a sociedade também entenda que aquele corpo reage de forma diferente e não esperar, não criar uma expectativa em relação àquilo e não
ter a empatia de entender, não, essa pessoa não está num bom momento, essa pessoa precisa de um atendimento diferenciado, ela precisa de um atendimento prioritário. Então, essas coisas é interessante a gente falar por conta disso. E como você decidiu, assim, começar a fazer palestras sobre o autismo? E como você equilibra, assim, com as suas coisas pessoais lá na sua casa? Então, na verdade, eu não decidi, não foi uma coisa que eu planejei, aconteceu naturalmente. À medida que eu fui falando sobre o assunto, fui publicando nas redes sociais, eu gosto bastante de falar nas redes sociais sobre isso, eu fui recebendo convites para fazer palestra. E eu achei maravilhoso, porque é um formato que eu me sinto bem à vontade e a gente tem liberdade de compartilhar bastante informação. Sobre conciliar, como eu já disse, eu tenho minha rede de apoio que me ajuda e eu tenho também a questão do meu trabalho, né? Minha jornada de trabalho é reduzida, para cuidar do meu filho, Eliezer, é um direito garantido em lei. Então, por exemplo, hoje eu tenho que trabalhar hoje, mas meu horário de trabalho é à tarde. Então, me permitiu vir aqui de manhã para participar desse podcast. Então, eu concilio em horário diferente do meu horário de trabalho e com o apoio e suporte da minha família. Sobre a educação inclusiva, como os direitos da educação inclusiva são garantidos para a criança autista e quais são os desafios comuns que as famílias enfrentam ao buscar educação inclusiva para seus filhos autistas? Sim, hoje a educação inclusiva ela é uma realidade, pelo menos no papel, né? Preciso dizer isso, porque a gente está ainda no processo de construção. As escolas, as famílias, todo mundo está num processo ainda em que a gente ainda precisa avançar muito, com muitos desafios, mas ela é uma realidade no sentido de que hoje as escolas estão abertas pela lei para receberem pessoas com deficiência em geral, né? Não apenas autistas. Então, as escolas elas não podem negar matrícula de pessoas com qualquer deficiência, não podem negar matrícula de autista, e elas precisam ter adaptações para receber essas pessoas, precisam ter planejamento, onde vai ter estratégias para trabalhar melhor, considerando as especificidades daquela pessoa autista. As escolas têm que fornecer um mediador ou um professor de apoio, depende do caso, ou um acompanhante terapêutico, dependendo do caso, a escola precisa fornecer para aquela criança se ela necessitar. Isso é o que a legislação diz. Quais são os maiores desafios? Os maiores desafios estão relacionados não tanto ao autismo em si, mas à forma como a comunidade escolar, em geral, geralmente lida com essa pessoa. Então, qual que é a realidade nas escolas hoje? Infelizmente, bullying, exclusão. Exclusão não apenas por parte dos colegas. É uma dura realidade, mas eu preciso dizer, não apenas por parte dos colegas, mas exclusão, preconceito contra pessoas autistas também por parte de profissionais da educação. Por ignorância, por falta de conhecimento, por basearem suas ideias apenas no senso comum, por não terem a mínima compreensão do que é o espectro autista. Então, pessoas que não sabem lidar no momento de crise, pessoas que não sabem dialogar com a família, ou o contrário, às vezes a escola está preparada, mas encontra dificuldades no seio familiar, porque também algumas famílias não ainda conseguiram viver esse processo de aceitação, ou às vezes a família também tem dificuldade de comunicação, mas as maiores dificuldades são essas, as adaptações que são necessárias e às vezes são olhadas como preciosismo. Então, às vezes, precisa fazer uma alteração que as pessoas falam, isso é frescura, agora tudo vai ter que ser do jeito dessa pessoa. E não é bem assim. E não se coloca no lugar e não passa a compreender aquelas necessidades e se prepara. Então, a gente precisa muito de profissionais especializados. Porque não adianta você colocar qualquer monitor, qualquer auxiliar para tratar com uma criança autista. Não vai ajudar. Porque eles não precisam de uma babá. Eles precisam de alguém que acredite no potencial deles, que conheçam as estratégias que podem auxiliar no seu desenvolvimento, na sua educação, e que principalmente compreendam o mínimo do funcionamento daquele cérebro, daquele corpo, para que as necessidades básicas de manter uma criança regulada sejam respeitadas e para que aquela criança não seja julgada. Porque o que acontece no ambiente escolar é uma criança diferente, é posta no meio de várias outras crianças, ela é comparada, ela é julgada. Então, o que essas pessoas ouvem? Isso é frescura, essa criança é mimada, essa criança não recebe educação em casa, são coisas que a gente ouve, né? Faz tudo o que quer, ninguém coloca limites, e nem sempre isso é uma realidade, às vezes é o contrário. Às vezes a família se esforça muito para aquela pessoa ter educação, ter qualidade, mas é uma pessoa diferente por N motivos, então dá para citar N motivos aqui. E essas questões eu passei muito na escola, então acho que o desafio está mais na inclusão
não é em questão de matéria só, aprender português e matemática, é entender que aquela pessoa é diferente, ela se sentir aceita, se sentir incluída, se sentir pertencente, se sentir à vontade na escola. Eu acho que a coisa principal com uma pessoa autista, e é o que eu desejo para o filho e para todas as outras, é que ele vá para a escola feliz. E que ele chegue lá e se sinta pertencente. Que ele fala, não, eu sou um aluno como qualquer outro, eu sou capaz como qualquer outro, eu recebo aqui o respeito e a dignidade que eu mereço e que eu tenho direito por. Eu acho que a maior questão é essa. E quais são os direitos básicos que todas as pessoas autistas têm e devem ser respeitadas? E como podemos promover uma compreensão mais ampla desses direitos na sociedade? Boa pergunta. O primeiro direito é a dignidade da pessoa humana. Esse é o direito de todo mundo, não é só de autista. É o direito de ser respeitado como ser humano, independente da condição, independente de ser uma pessoa diferente ou não, independente de ser como eu quero ou como eu não quero, como eu acho que deve ser. Então, o respeito é o principal direito, dever de todos e direito de todos. Para a pessoa autista, qual que são os direitos? Direito à educação inclusiva, direito a estar numa escola comum, direito a ter um profissional especializado para apoiar e dar suporte àquela pessoa, se ela necessitar. Direito atendimento prioritário, espaços públicos ou privados. O direito a atendimento prioritário é garantido por lei. Autistas têm direito também à redução da jornada de trabalho, se forem servidores, ou os pais terem redução da jornada de trabalho para cuidar dos seus filhos, é o meu caso. Autistas têm direito a outros benefícios, mas que são condicionados à renda, por exemplo, o BPC, Benefício de Prestação Continuada, que é no valor de um salário mínimo mensal. Esse benefício ele é concedido às famílias de baixa renda, que têm renda familiar per capita de até 1/4 do salário mínimo. Então, uma pessoa autista de baixa renda, ele tem direito a esse benefício. Outros benefícios, como meia entrada, em atividades culturais, esportivas em geral, tem direito a descontos na compra de carro zero, com isenção de impostos na compra de carro. Então, são alguns dos direitos, são vários. Como que a gente pode promover a conscientização disso? Nos espaços onde é exigido esse direito. Diálogo, comunicação, informação, divulgação. Então, por exemplo, vou dar um exemplo nessa questão do direito ao atendimento prioritário, porque nós já estamos fazendo isso, nós temos um grupo lá em Salinas, e a gente está indo em supermercados, conversar com o gerente desses supermercados, para garantir que o atendimento prioritário seja cumprido, porque a lei já existe, mas a pessoa não sabe que existe a lei. E a pessoa nem sabe que esse direito está sendo desrespeitado porque ela não precisou usar. Então, a gente só sabe que o direito está sendo desrespeitado se a gente depende desse direito. Então, quando eu vou com o meu filho autista e preciso pegar uma fila enorme, e pegar a fila não é algo simples para o autista, pode ser ali um estupim de uma crise, e aí eu não tenho direito respeitado, eu vou correr atrás. Então, a gente faz isso através também das redes sociais. Então, a gente está sempre divulgando informações nas escolas, como que as escolas podem falar sobre o assunto. Aproveitar aí o mês de abril, né? Vocês estão fazendo isso bem, começando já o mês com essa atividade. Aproveitar para divulgar sobre os sinais, sobre as características, sobre a importância do respeito e da inclusão. Fazer atividades de pesquisa, os alunos pesquisando, apresentando sobre o tema, procurar ter contato e ouvir as pessoas autistas, porque muitas delas têm muito o que falar, né? É comum a gente ouvir as mães, porque no nosso caso, mães de criança no nível 3, eles ainda não falam, a gente acaba falando por eles. Mas tem muita gente autista capaz de falar por si só, e acho que seria um ganho enorme se a gente parasse para ouvir essas pessoas. Uhum. Quais foram as respostas mais significativas que você recebeu ao compartilhar suas experiências? A maior parte das respostas foram de mães. E foram coisas muito marcantes. Quando eu tenho contato com as mães e que tenho respostas positivas, isso me dá muito ânimo, muita força e muita coragem para continuar falando sobre o assunto. Eu já tive mensagens de mães que demoraram quase 30 anos para receber o diagnóstico do filho. A mãe sabia que o filho era tinha uma diferença, tinha alguma deficiência, porém não tinha diagnóstico, não tinha nome. E depois de ouvir uma palestra minha, ela identificou que o filho estava no espectro do autismo, mais de 30 anos, um adulto. E aí conseguiu o diagnóstico. E essa mãe falando para mim, o quanto foi importante ela ter ouvido aquela palavra, que ela passou tantos anos da vida dela sem ninguém falar aquilo para ela. E ela não sabia por que o filho tinha aquele comportamento. E pessoas autistas também. 2 pessoas autistas que hoje são minhas amigas, aliás, uma já era. Outra pessoa autista se tornou minha amiga. Ela teve o diagnóstico bem recente, o ano passado, depois de me ouvir falando sobre o assunto.
E ela me mandou mensagem agradecendo, falando o quanto aquilo foi importante. E ela e outros também, autistas, falaram, Laís, o diagnóstico para mim foi muito importante, foi libertador, porque agora eu me entendo. Agora eu sei porque eu sempre fui diferente das outras pessoas. Parecia que eu não me encaixava em lugar nenhum, mas agora tudo faz sentido. E agora eu estou mais leve, minha rotina, minha vida agora está mais fácil. Então, quando você vê que está chegando alguma pessoa, uma que seja, já vale muito a pena todo o esforço. Né? Tem uma frase que diz, você não sabe quantas vidas você vai impactar com seu testemunho, mas elas saberão. Então, talvez muitas pessoas nem chegaram a me dizer, mas com certeza uma ou outra ou muitas estão sendo alcançadas. Então, a gente não pode deixar de falar, porque a gente não sabe quem é que precisava ouvir aquela mensagem naquele momento. Forma, o autismo impactou sua vida positivamente na dinâmica familiar? Olha, eu digo que o autismo ele é um caminho com muitas pedras, com muita jornada. Mas se a gente imaginar numa montanha, o quanto deve ser difícil subir uma montanha, quantas pedras no caminho, quantos lugares escorregadios, o quanto de suor necessita para subir uma montanha, a gente vê que é difícil. Mas se a gente se imaginar no topo daquela montanha e olhar para trás, a gente vai ver que valeu a pena cada esforço. Então, eu consigo ver, sim, impactos muito positivos na minha vida, a começar pela minha própria mentalidade, perspectiva de mundo, a forma de enxergar as pessoas. Hoje eu sou uma pessoa muito mais empática. Hoje eu consigo me colocar no lugar do outro. Hoje eu consigo me libertar de muitos julgamentos que talvez se eu não tivesse tido essa experiência, eu seria uma dessas pessoas que julga o outro sem conhecer, sem imaginar. Porque a minha visão era muito limitada do que era um ser humano. Hoje eu entendo a complexidade que é o ser humano, o quão belo isso é e o quanto isso é importante para a humanidade. Tem uma pessoa autista, tempo grande, que ela diz: o mundo precisa de todo tipo de mente. E eu concordo, todo mundo tem valor. Então, muitas coisas eu aprendi nessa trajetória com o autismo, de olhar a pessoa de uma forma diferente, de forma mais empática, com mais amor, de valorizar coisas simples. Hoje eu estou vivendo uma vida extremamente simples, estou morando na roça, de uma forma assim, simples, simples, simples. E eu estou realizada, porque hoje eu sei onde é que está o valor das coisas. O valor das coisas não está em objetos, em coisas supérfluas, não está em bens materiais. O valor das coisas está no que é simples, na natureza, na forma como Deus se expressa. E viver o autismo me fez me aproximar ainda mais de Deus. Então, quando a gente passa as dificuldades, é bom que a gente as vivencie perto de Deus, porque a gente encontra o consolo e o auxílio. Então, essa experiência de estar mais perto de Deus a cada dia também é um ponto muito positivo. Além do mais, o autismo, ele me deu um novo sentido de vida e um novo propósito. Por isso que hoje eu aproveito todas as oportunidades para falar sobre isso, porque hoje eu entendo que é uma missão que Deus me deu de compartilhar tudo isso que eu vivi e continuar tendo essas experiências dentro da minha casa todos os dias. Então, ontem, por exemplo, meu filho viu eu colocando o liquidificador, sentou, ele tem um cantinho que ele senta toda vez, ele é cheio de rituais. E aí, que ele viu o liquidificador lá em cima da mesa, nem tinha ligado ainda, ele falou, liquidificador. Ele fala algumas palavrinhas. Eu falei, sim, filho, eu vou ligar, posso ligar o liquidificador? E a última vez que eu tinha ligado, todas as últimas vezes anteriores, ele sempre tampava a orelha ou ficava com uma carinha assim, porque incomodava ele aquela frequência, mas ele queria ver mesmo assim. E ficava naquele cantinho. Falei, posso ligar? Ele não respondeu, mas estava com a carinha boa. Eu liguei o liquidificador. Ele ficou com a mesma carinha, não tapou os ouvidos, não fez nenhuma feição de reprovação, de que não gostou. Falei, posso aumentar? Aumentei o liquidificador. E ele permaneceu do mesmo jeito, a lágrima escorreu do meu olho. Porque ele venceu uma dificuldade que há anos ele tinha. Foi aos pouquinhos, mas ele venceu. Então, poder ver isso e se alegrar com essas coisas tão inimagináveis para quem não vive, e poder compartilhar isso, e isso fazer sentido para outras pessoas, porque eu sei que talvez para vocês jovens que ainda não vivem isso, talvez não faça muito sentido, vocês não conseguem ver. Mas se eu falar isso para uma outra mãe de autista, que vive a mesma realidade que eu, ela vai entender e ela vai se sentir acolhida e representada. Não estou sozinha nesse mundo, tem outra pessoa que vive a mesma coisa que eu, tem alguém que me entende. Eu compartilhei nas redes sociais um vídeo onde eu falava sobre a primeira vez que meu filho comeu um bolo de aniversário, poucos dias atrás. Primeira vez que ele me deu um beijinho também, um beijinho estralado. Compartilhei na rede social chorando, um vídeo chorando. Não tenho vergonha de chorar, não. E a quantidade de comentários que eu recebi de outras mães atípicas falando, me identifiquei com você.
Eu sei o que você está falando, que eu vivo isso. Então, propósito de vida foi o grande ganho, a grande mudança em relação ao que o autismo trouxe para a minha vida, para a minha casa, para a minha família. E você já passou por alguma situação de desconforto na rua, na escola, com seu filho? Uma situação de preconceito? Já passei. Eu vou contar uma situação aqui que eu ainda não contei em nenhum outro lugar, até porque é recente e também porque eu não queria dar visibilidade para isso de forma que fosse mal interpretado. Meu filho mudou recentemente de escola e a gente foi para essa escola rural, né, como eu falei para vocês. E aí, toda aquela expectativa, porque mudança de rotina pode ser muito difícil para uma pessoa autista. E nesse caso, meu filho estava mudando de casa, estava mudando da escola que ele estudou a vida inteira, estava para um lugar totalmente diferente, coleguinhas novos, professores novos. Então, eu me preparei muito, tentei prepará-lo também para essa mudança e criei uma expectativa muito grande, porque a escola era exatamente do jeito que eu precisava. Uma escola pequena, com poucos alunos, uma equipe muito acolhedora, profissionais capacitados. Meu filho agora tem um professor de apoio. Então, eu estava muito empolgada. E no primeiro dia de aula, eu arrumei todos os materiais dele na mochila, arrumei tudo, parecia que era o meu primeiro dia de aula. E fui segurada na mão dele com a maior alegria do mundo, empolgação. Quando a gente chegou lá na escola, e a escola tem um portão de grade, assim, e estava meio aberto. Quando a gente foi entrar, eu já estava toda emotiva por estar vivendo aquela situação que também era nova para mim. Quando a gente colocou o primeiro pé na escola, o que a gente ouviu? Umas crianças que estavam lá próximo da quadra apontaram. Um deles apontou para o meu filho e falou: "Olha, aquele é o menino problemático." Aquilo me quebrou por inteira. Eu já estava emotiva pela situação e ouvi aquilo, e foi a primeira vez que eu ouvi de uma forma assim, tão taxativa. É uma palavra muito pesada. São muitas coisas que são ditas no ambiente escolar, talvez quem diz não faz ideia o quanto aquilo afeta quem ouve. E aquilo me machucou. Meu filho provavelmente acredito e desejo que ele não tenha entendido. Não expressou isso. Mas me machucou. O que é uma pessoa problemática? É uma pessoa que cria problema. Certamente não é o caso do meu filho, que é uma bênção. E ser recebido, primeira palavra, no primeiro dia de aula, no primeiro pisar de pés, foi dolorido. Eu sei que essa não foi a primeira vez, Eliezer não é o único, não vai ser a última situação. Mas isso machuca a gente. Então, graças a Deus, nessa mesma escola, nessa mesma tarde, a diretora, a equipe lá é maravilhosa, né? Aproveito para dizer que isso não foi nenhuma culpa da escola, a escola não tem responsabilidade, foi uma criança. Aquela criança também não tem culpa, porque ela ouviu aquilo em algum lugar. E pela forma como ela disse espontânea, creio eu que ela nem tem noção de que aquilo foi uma forma de preconceito e que foi desagradável. Então, eu falo sempre para os pais, para ensinar os seus filhos a tomar cuidado. E para vocês que são jovens, tomem cuidado com as palavras que vocês vão usar com as outras pessoas. Então, hoje, infelizmente, a gente está vendo nas escolas as pessoas usarem a palavra autista como um adjetivo pejorativo. Ah, seu autista, como se fosse um xingamento, como se fosse algo depreciativo. Não façam isso. Não usem esse tipo de palavra. A pessoa autista não é problemática, a pessoa autista não é doentinho. Então, assim, cuidado com as palavras. Então, eu vivi a situação. Na mesma tarde, como era o primeiro dia de aula, tinha apresentação, a própria diretora me deu a oportunidade, conversei com essas crianças, falei para elas que a gente precisa aprender a respeitar o diferente e que essas palavras não devem sair da nossa boca, que ser diferente é normal, todo mundo é diferente. Algumas diferenças são visíveis, outras invisíveis, mas todo mundo é diferente e todo mundo merece o mesmo respeito. Então, essa situação foi bastante difícil. E o que nós, alunos, podemos fazer para poder incluir essas crianças com autismo? Ótima pergunta. A primeira coisa é procurar informação sobre aquela criança. Por quê? O que eu digo? Não adianta você conhecer sobre o espectro como um geral. Como eu, por exemplo, eu não digo que eu sou especialista em autismo, mas eu digo, sem medo de errar, que eu sou especialista em Eliezer, em Zezé. No meu filho, eu sou especialista. Ninguém conhece ele como eu. Então, quando alguém vai trabalhar com uma pessoa autista, ou vai receber, por exemplo, chegou um coleguinha autista novo na escola, na classe de vocês, como que vocês precisam fazer? Conhecer aquele autista, para saber como ele é. Eu vou dar um exemplo. Lembra que eu falei das questões sensoriais? Então, podem ser para mais ou para menos, não é? Toque físico. Tem pessoas autistas que não suportam toque físico. Você não pode encostar, você não pode triscar nelas. É porque elas são chatas, porque elas são arrogantes? Não. A questão sensorial, porque aquilo é uma agressão, porque aquilo machuca de fato, causa uma sensação muito ruim para elas. Então, tem pessoas autistas que ela não quer que você encoste nela, nem um simples dedo. Tem outras pessoas autistas
que elas precisam de contato. E aí, aquelas pessoas que querem abraçar toda hora, que tem criança que fica beijando os outros toda hora, e elas precisam sentir apertos, gostam de ser pressionadas. Situações totalmente opostas e totalmente possíveis numa pessoa autista. Então, se você receber um colega autista, e aí, como é que ele é? Ele é muito sensível ou pouco sensível ao toque? Não sei, você precisa descobrir. Então, se for uma criança verbal que se comunica normalmente, você pode perguntar para ela. Como é que é para você? Tá tudo bem se eu te abraçar ou você prefere não? Gosta de conversar muito ou gosta de conversar pouco? Você quer que eu faça o trabalho junto com você? Você precisa de ajuda ou não? Então, assim, conversar com essa própria pessoa, se ela tiver condições de conversar, ver o que que agrada ela, o que que não agrada, se ela precisa de alguma ajuda ou não, se ela consegue se virar ou prefere se virar sozinha. Se for uma pessoa que não consegue comunicar tão bem, você pode procurar os pais, ou a professora pode fazer isso e deve conversar com os pais e mediar essa interação para falar, gente, o colega de vocês é assim, assim, assado. E, inclusive, na escola, é interessante que o professor faça isso, ajude os outros colegas a integrar, a incluir aquela criança, ou jovem, adolescente. Mas o mais importante de tudo é respeitar a condição daquela pessoa, né? Então, respeitar, e respeitar não é só ignorar, não. Aliás, não é ignorar, né? Tem gente que acha que só ignorar é respeitar. Não, não vou conversar, não vou interagir. Tratar essa pessoa naturalmente, porque não é um ser humano. Então, merece o mesmo respeito, a mesma consideração. E, à medida que vocês puderem ajudar, ajudem. Porque muitos autistas, gente, têm traumas da época de escola, muitos, muitos, muitos. Porque foi a época mais difícil, onde sofreu todo tipo de preconceito, exclusão, de bullying, onde foram desrespeitados, receberam apelidos jocosos, e também por não terem amigos. Não ter amigos é um grande problema no espectro. Às vezes porque a pessoa realmente não tem interesse e às vezes porque não consegue. Muitas pessoas autistas têm o sonho de fazer amigos e passam a vida inteira na escola sem fazer nenhum amigo, porque ninguém está disposto a se aproximar daquela pessoa, a entender e a aceitar o diferente. Então, se você puder ser um amigo de um autista, é claro que a amizade é algo conquistado, né, gente? A gente sabe que não é algo imposto. Mas se você tiver a oportunidade, eu falo para vocês sem medo de errar, vocês têm muito a ganhar. A gente acha que a gente tem muito a ensinar para autista, mas a gente tem muito a aprender também. Então, eu tenho amigos autistas e que me ensinam demais e que eu amo. Amizade sem cobrança, sem precisar estar todo dia ali mandando mensagem, todo dia presente, mas quando a gente se encontra uma alegria muito grande, a gente tem uma troca muito bacana. Então, seja amigo de um autista, respeite e inclua aquela pessoa dentro daquilo que é possível para você. É importante deixar claro aqui também que lugar de autista é onde ele quiser. A gente acha que autista tem que ficar só preso dentro de casa, ou só num cantinho da sala. E a gente tem autistas de todos os níveis, em todos os lugares, ocupando todos os espaços da sociedade, inclusive em cargos, em posições importantes em diversas áreas. Né? A gente tem, por exemplo, pessoas, celebridades muito conhecidas que estão no espectro autista. Às vezes as pessoas não sabem, né? Como Elon Musk, por exemplo, que ele já foi considerado o homem mais rico do mundo, ele é autista no nível 1 de suporte. Dá para citar também o Anthony Hopkins, que é ator ganhador do Oscar de melhor ator no filme O Silêncio dos Inocentes. A gente tem Letícia Sabatella, uma mulher autista, recebeu o diagnóstico recentemente. A gente tem a Temple Grandin, que eu citei aqui, que é uma grande referência no assunto. Ela estava no nível 3 de suporte, hoje é doutora, zootecnista, uma referência na área do manejo animal e faz palestras pelo mundo inteiro sobre a área dela, animal, e também sobre o autismo. Então, é possível, as pessoas podem chegar onde elas quiserem. E a gente não deve ter aquele pensamento limitante de que o autista vai ser sempre uma pessoa totalmente dependente, que não vai ter utilidade para a sociedade. Muito pelo contrário, eles têm muito a contribuir. Então, Laís, você poderia nos falar um pouco sobre as comorbidades médicas frequentes em crianças, jovens e adultos autistas e como essas comorbidades podem impactar a qualidade de vida e o tratamento? Sim, é muito comum o autismo ele vir acompanhado de comorbidades. Então, essas comorbidades, o que elas são? Elas são agravantes, são outras condições médicas que se somam ao autismo e podem trazer ainda mais prejuízos, mais dificuldades. Quais são as principais? TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, TOD, transtorno positivo desafiador, TPS, transtorno do processamento sensorial, transtorno do sono, seletividade alimentar e outros. Então, significa que essas condições podem vir junto com o autismo, que é o caso do meu filho, que tem, além de autismo, TDAH.
Então, são condições diferentes, embora tenham algumas coisas semelhantes, mas elas se juntam. Podem trazer muitos desafios. Por exemplo, se o autismo traz uma dificuldade de comunicação, de interação social e socialização, além disso, o meu filho não consegue dormir direito e ele não consegue se alimentar bem, e essa alimentação vai impactar na forma de aprendizado dele no bem-estar, pelas questões sensoriais. Então, na verdade, está tudo correlacionado. Então, é importante que a gente verifique na pessoa autista, o médico vai fazer a avaliação, claro, especialista, para verificar se existe alguma outra condição que pode estar atrapalhando o desenvolvimento daquela pessoa ou trazendo prejuízos. Se aquele prejuízo em específico, por exemplo, que é a queixa da mãe, se ele está relacionado diretamente ao autismo ou se é uma condição associada. Para que isso? Para fazer o tratamento, a intervenção adequada para aquele caso em específico. Então, não existe uma medicação para autismo, por exemplo, mas existe medicação para as comorbidades que vêm com o autismo, para as dificuldades como essa do sono, por exemplo. Então, é muito importante que haja essa investigação, essa compreensão e o tratamento adequado, sem sombra de dúvida. Laís, eu gostaria que, na verdade, a gente gostaria que você falasse um pouco sobre o diagnóstico do autismo em meninas e por que o autismo é menos frequente em meninas. Quais são os principais desafios que enfrentam? Olha, a estatística hoje mostra que é de 4 por 1 o diagnóstico. A cada 5 pessoas autistas, 4 são meninos e 1 é menina. Isso acontece muito em razão do diagnóstico que as meninas geralmente conseguem tardiamente. Os critérios para diagnóstico eles são muito baseados em comportamentos masculinos. A ideia que a gente tem de autismo e os sinais que a gente conhece são muito presentes em meninos. As meninas, o autismo nelas se expressa de forma diferente. Então, talvez por isso, é mais difícil identificar nos primeiros anos de vida. Então, geralmente, a menina autista, vou citar aqui algumas diferenças básicas. Enquanto os meninos têm mais dificuldade de socialização, as meninas podem ser mais sociáveis. Ou, ao contrário, elas podem ser muito reservadas, muito tímidas, porém, por uma questão social de que a gente espera mais que as meninas sejam mesmo mais quietinhas, a gente até acha que é uma virtude elas serem mais reservadas, então ninguém percebe uma dificuldade ali intrínseca. Os meninos, eles tendem a ser mais agitados, né? Ser mais hiperativos. As meninas têm menor agitação. Os meninos, eles costumam ter mais estereotipias, então eles se balançam mais, se movimentam mais, tem ecolalia, que também é estereotipia, que é uma repetição de sons. As meninas têm menos. Então, as meninas, elas podem comunicar melhor e elas têm uma habilidade, que talvez o principal diferencial esteja aí. As meninas têm uma habilidade maior de copiar comportamentos e imitar o que as outras meninas estão fazendo. Então, talvez uma menina autista, aquela menina super inteligente, que comunica muito bem, que tem dificuldade de interagir, de socializar, porém, ela consegue perceber e imitar o comportamento das outras meninas. E ela tende a repetir aquele comportamento. Nisso fica mascarado os sinais de autismo, entende? Porém, à medida que essa menina vai crescendo, que vai pegando uma certa idade, as demandas sociais vão aumentando. Se não tiver tratamento, os prejuízos vão se acumulando. As comorbidades podem aparecer com o tempo, falei agora as comorbidades, né? Nem sempre elas vêm de imediato, elas podem vir ao longo do tempo. Tanto o autista pode superar algumas delas, outras vai permanecer com o autista. Por exemplo, igual do meu menino, o transtorno do sono, né? Veio aparecer depois dos 2 anos, a seletividade alimentar também foi depois dos 2 anos. Então, a menina precisa... a família precisa acompanhar o desenvolvimento daquela criança, daquela menina, porque vai chegar um momento que aquelas dificuldades, ela não vai superar sozinha. Que é muito comum as famílias falarem assim, ah, não, ela só é tímida, ou não, ela é assim mesmo, a mãe também era, o pai também era, com o tempo melhora. Então, não é tudo que o tempo melhora. Algumas coisas o tempo faz até piorar se não tiver um tratamento adequado. Então, quando essa criança chega na adolescência, onde as demandas sociais são muito maiores, onde as pessoas começam a formar os grupinhos, fazer aquelas amizades, né? Se posicionar de certa forma na sociedade, aí essa começa a ser deixada de lado. Já fica difícil para ela acompanhar. Imitar o comportamento, além de se tornar mais difícil, fica exaustivo, porque o que aparentemente pode parecer bom,
copiar, imitar os outros e ser igual, ou que parecer ruim, que na verdade essa cópia não é algo intencional, com maldade, é algo natural. Eu quero me pertencer, todas as meninas da minha idade fazem de tal forma, agem assim, eu vou agir também. Só que aquilo custa. Essa habilidade de marcar, ela tem um nome, se chama masking. Então, todos os autistas fazem, mas as meninas com mais frequência, principalmente no nível 1. Então, elas fazem o masking, mas o masking tem consequências pesadas, porque além do desgaste, a sobrecarga que o masking traz, que é você fazer um papel que não é seu, é você se forçar alguma coisa que você não se sente confortável, como, por exemplo, interagir e socializar. Então, esse masking, ele pode trazer uma sobrecarga tão grande que pode, a longo prazo, gerar uma ansiedade ou até mesmo uma depressão. Então, essa a principal diferença entre as meninas. É interessante que a gente esteja atento às meninas que têm comportamento atípico. Para quê? Para auxiliar essas meninas, para verificar se for um caso de diagnóstico, para tratar, para fazer intervenção. Porque se a gente não fizer, os prejuízos se acumulam e as comorbidades podem se intensificar, inclusive a pessoa pode regredir. Porque é possível, do mesmo jeito que é possível uma pessoa melhorar o nível de suporte do autismo, deixar o nível 3 ir para o nível 2 e até para o nível 1, também pode acontecer de uma pessoa sair do nível 1 e ir para o nível 2 por não receber suporte adequado, intervenções, terapias, apoio. Então, as meninas, elas sofrem muito com isso, porque as pessoas não percebem o autismo dela. A gente só enxerga meninos. Já pararam para reparar isso? Se a gente for imaginar um autista, a gente só imagina menino. E só imagina aquele estereótipo de menino no canto da sala, ou girando, ou rodando, ou agitado, ou sem falar. Então, tem gente que até hoje acha que autista não fala. Completa ignorância. O autista fala sim, alguns deles têm fala precoce, começa a falar antes do tempo e falam muito bem. E geralmente tem uma linguagem mais rebuscada, usam palavras difíceis, por conta da dificuldade de ser natural e espontâneo, né? Uhum. E que conselhos específicos você daria a outras mães que podem se sentir sobrecarregadas e propensas a negligenciar sua própria saúde? Olha, é muito difícil falar sobre a sobrecarga da maternidade atípica, no sentido de dar conselhos, por quê? Porque eu também vivo a sobrecarga materna, né? Então, é muito comum mães de autista, a realidade da grande maioria, viver isso. Existe uma pesquisa que ela fala que a sobrecarga de uma mãe de autista ela é comparada a um soldado em campo de guerra. Então, o que é um soldado em campo de guerra? A gente não faz ideia, porque a gente nunca foi para a guerra. Mas é um estado de vigilância, de alerta, de medo constante. Né? Você acordar e dormir pensando naquilo, vigiando, alerta. Aquilo é um desgaste emocional, mental muito grande. Então, é isso que essas mães vivem. É não poder piscar, é não poder descansar. É ficar sempre preocupada com o aqui, o agora, o depois de amanhã. Onde está, como está, o que vai ficar, como eu vou resolver, correr atrás, tomar providências. É esse estado de alerta. Soma-se a isso, gosto sempre de falar também, a questão do abandono dessas mães. Então, mais de 70% dos homens abandonam as famílias depois descobrem que tem uma criança autista, a criança com deficiência em geral, aliás. Então, essas mães ficam sozinhas. Então, mães solo e sobrecarregadas, não tem rede de apoio, não consegue ajuda. E essa é a realidade. O que é que vem com isso? Ansiedade, depressão, distúrbios alimentares, dificuldades diversas. Vou mostrar para vocês aqui um exemplo. Alopécia, problemas emocionais, dificuldade de sono, sobrecarga, né? Alopécia é a perda de cabelo, para quem não sabe. Então, essas coisas vêm. Gostaria eu de falar para as mães assim, façam como eu, que tira um tempo para mim, que cuido da minha saúde, que cuido da minha autoestima. Infelizmente, não posso, porque eu também sou mãe sobrecarregada. Porque eu também não tiro tempo para mim. Porque eu não tenho. Porque a prioridade da gente é sempre os filhos, né? É sempre o cuidado com eles. E quando você tem uma criança atípica, ele exige mais cuidado ainda. Então, quando é que a gente vai tirar um tempo para a gente? O ano passado eu pude ir ao salão uma vez, esse ano não fui nenhuma. Pude ir ao salão, eu chorei no salão. Chorei pensando, meu Deus, que bom que eu estou aqui, um minuto para mim, que privilégio. E eu chorava emocionada por estar tendo aquela oportunidade de cuidar de mim, ao mesmo tempo em que me culpava por ter deixado meu filho com outra pessoa. E geralmente quem tem criança no nível 3 igual eu, não é qualquer pessoa que fica com a criança e não é por muito tempo. Então, a gente tem essas dificuldades. Mas é por isso que eu falo o seguinte, se a gente não tem tempo para a parte física, por exemplo, cuidado com a beleza e saúde, que a gente tenha pelo menos um cuidado com a parte emocional. E é aí que eu volto a falar da fé. E é aí que eu volto a falar sobre se apegar a Deus e buscar em Deus
a resposta, o caminho, não se deixar dominar por pensamentos negativos, ter sempre uma atitude positiva e perseverante, no sentido de que as coisas são passageiras e que as lutas podem e devem ser vencidas, que os desafios estão aí para a gente encarar de frente. Então, isso eu posso falar, de tentar olhar por um prisma mais positivo, por ver as situações da vida com mais leveza. Porque se você cuidar dessa mentalidade, para você não se abater, é o principal. E tentar não transferir para os filhos alguma sensação passageira, que às vezes a gente tem. Às vezes a gente abate uma tristeza, uma preocupação. Tentar não passar isso para os nossos filhos, para que eles também não se sintam culpados, para que eles não achem em nenhum momento que eles estão nos causando sofrimento. Porque não é o filho que causa o sofrimento, é a situação. E a maior barreira do autismo não é o autismo em si, é a forma como a sociedade lida com o autismo. Então, que a gente não transfira isso para os nossos filhos, porque eles não são razão de nosso sofrimento, e que a gente cuida principalmente do mental. Quem tiver oportunidade, claro que eu recomendo, cuide de você. Algumas mães precisam de atendimento especializado, procurem psicólogas. Não tenham preconceito, se for necessário, procurem psiquiatras para tratar da saúde mental. Mas, no geral, orem, peçam a Deus que cuide de vocês, porque se Deus estiver fazendo isso, todo o resto vem como consequência. O que fazer quando uma pessoa autista entra em crise na escola? A primeira coisa a se fazer no momento de crise de uma pessoa autista é não julgar nem a pessoa e nem a família. Crise não é birra, crise não é falta de limites, não é falta de educação, crise não é frescura como algumas pessoas acreditam. Crises são comportamentos involuntários, reacionais, que ocorrem em resposta a diferentes estímulos, situações ou desencadeadores que podem deixar a pessoa autista sobrecarregada, fazendo com que ela entre numa espécie de colapso emocional e psicológico, que pode ser por um desligamento ou uma crise explosiva. Segundo, mantenha a calma. É fundamental que as pessoas envolvidas naquela situação permaneçam calmos, tranquilos. Evitar demonstrar frustração, irritação, jamais gritar, agir com agressividade, né? Só assim você vai de fato conseguir ajudar. Terceira coisa, respeite o espaço pessoal. Mantenha uma distância segura, respeite o espaço daquela pessoa, evite tocar nela, a menos que seja muito necessário. Num momento de crise, a intervenção física, é bom lembrar, deve ser usada apenas como último recurso, com calma, sem machucar, somente quando o comportamento da criança representa um risco maior para a sua segurança, ou quando o toque é uma forma de regulação, porque algumas pessoas sim são reguladas através do contato físico. Verificar se tem algum desconforto, como fome, febre, frio, calor, sono. Reduzir os estímulos sensoriais, removendo ou diminuindo, por exemplo, luzes fortes, barulhos altos, ruídos que incomodam a pessoa autista. Mude o foco da atenção, ofereça algo para atrair o interesse daquela pessoa, para ela distrair daquele estímulo negativo e se regular novamente. Se for necessário, retire a pessoa daquele ambiente estressor, leve para um lugar tranquilo e seguro para ela se recompor. Sempre comunique de forma clara, simples, objetiva, utilize comunicação visual, gestual para garantir que aquela pessoa compreenda o que está acontecendo e você possa ajudá-la. Ofereça, sobretudo, apoio emocional, compreensão, porque isso certamente vai fazer toda a diferença para aquela pessoa. Bom, vale ressaltar, claro, que cada pessoa autista é única e a gente precisa entender as necessidades individuais de cada uma. Então, sempre digo que para você ajudar uma pessoa autista, você precisa conhecer de perto aquela pessoa, conhecer o seu perfil sensorial, essas informações importantes sobre aquela pessoa, sobre possíveis gatilhos, sobre preferências de regulação, sobre qual o melhor método de comunicação para acessar aquela pessoa, é isso que vai ajudar naquele momento da crise. Então, o que faz a diferença é justamente isso, conhecer bem a pessoa. Por exemplo, vou fazer algumas perguntas aqui. A pessoa gosta de ser tocada? Ou nós devemos evitar esse tipo de contato? Quais são as dificuldades sensoriais? Quais são os objetos prediletos que podem acalmá-la? É melhor falar ou é melhor ficar em silêncio? Tudo isso eu preciso saber para ajudar aquela pessoa. O que é que costuma desorganizar? Ou o que é que costuma desencadear uma crise nesse ou nessa autista? Na escola, os possíveis gatilhos são os seguintes: sobrecarga sensorial, as salas de aula muito barulhentas, iluminação excessiva, muita informação visual, até mesmo a textura de um uniforme, uma etiqueta, pode sobrecarregar os sentidos da pessoa
autista? Um barulho de um sino, por exemplo, né? As mudanças na rotina, a alteração das atividades, a falta de previsibilidade sobre o que vai ou não acontecer na escola, as interações sociais, lidar com os colegas pode gerar muito estresse, um esgotamento muito grande. As tarefas, muitas vezes os indivíduos com autismo apresentam uma ansiedade e frustração devido às dificuldades de aprendizagem, então é importante rever os materiais didáticos que precisam ser adaptados ou a forma de ensino também alterada. Outra coisa que pode ser um gatilho é a compreensão limitada. A falta de compreensão sobre o que é esperado deles ou o que está acontecendo no ambiente escolar pode ser confusa para as crianças autistas e ser aí um gatilho para a crise. Embora não seja possível controlar ou evitar completamente essas crises, o seu aparecimento pode ser minimizado com algumas medidas de prevenção, como a criação de um ambiente estruturado, atentando para essas questões que colocamos, para as acomodações sensoriais necessárias, sempre utilizando estratégia para trazer organização e previsibilidade para a rotina dos autistas, sempre informando eles com antecedência as atividades e situações que vão ocorrer e, claro, principalmente fornecer um apoio individualizado. Outras coisas são também muito importantes. Os professores precisam saber o que está acontecendo com a criança no dia a dia, por isso os pais precisam comunicar qualquer mudança na rotina, nos medicamentos, nos padrões de sono, na alimentação daquele aluno. Isso contribui para que seja possível prever alguma alteração de comportamento. E os professores, eles precisam ser capacitados, precisam estar munidos de informações e precisam conhecer aquela criança para identificar qualquer mudança de comportamento, para poder oferecer uma assistência melhor para a criança com TEA e ter as estratégias corretas no momento de crise. Por fim, lidar com crises de autistas na escola exige empatia, paciência, muita compreensão, uma compreensão profunda das necessidades individuais de cada criança. A família, a escola e os profissionais especializados que assistem aquela pessoa autista precisam caminhar de mãos dadas, porque só assim essa criança vai ter o seu desenvolvimento pleno e a sua inclusão efetiva em sala de aula. Laís, que mensagem você gostaria de deixar para todas as pessoas que estão assistindo esse podcast nesse momento? Eu gostaria de usar as palavras da querida Fátima Decoante, mãe do Edinho, um autista adulto, que saiu do nível 3 para o nível 1 do suporte. Não espere o autismo bater na sua porta para se importar. O autismo só acontece com os outros até que os outros somos nós, né? O autismo um dia vai bater na sua porta. Não perca a esperança. Continue lutando, acredite no potencial do seu filho, presuma competência sempre. Acredite que você pode aprender, superar, vencer e se tornar uma pessoa muito melhor com essa experiência. As provações vêm para nos tornar pessoas perseverantes. E Deus usa essas provações para nos aperfeiçoar como seres humanos e nos aproximar dele. Para as demais pessoas, a mensagem que eu deixo é: apoiem essas mães. Elas precisam de apoio, elas precisam de compreensão e, sobretudo, de respeito. Para as pessoas autistas, eu quero dizer, vocês têm valor, vocês têm importância, vocês são do jeito que são, porque Deus quis criar vocês assim e Ele tem um propósito para isso. Não foi obra do acaso. Essas dificuldades que vocês estão vencendo, Deus pode ajudar vocês a superá-las, mas você tem valor. Saiba disso, não se sinta desprezado, não se sinta inferior a ninguém. A sua diferença tem muito valor. Para as escolas, aproveitem a oportunidade de aprender com essas crianças e de utilizar desse espaço, dessa oportunidade de convivência para ensinar as demais crianças o valor de se respeitar as diferenças e de acolher todas as pessoas, independente da condição. Como dizia Temple Grandin, toda mente tem valor. E essas mentes podem ser brilhantes. Nós falamos muito aqui das dificuldades, mas existem muitas habilidades que podem fazer diferença na humanidade, como já fizeram muitas pessoas autistas. E que nós, em nenhum momento, possamos nos esquecer de que a gente tem que falar sobre isso, não apenas no dia 2 de abril, mas durante o ano todo. Não como uma forma de levantar uma bandeira apenas, mas de uma forma de dizer que sim, nós apoiamos essa causa e que estamos abertos a aprender com essas pessoas e a respeitá-las, sobretudo incluí-las. Esse é o meu recado final. Eu queria te agradecer, Laís, pela sua presença. Muito obrigada mesmo. Eu mesmo não sabia quase nada sobre autismo e acho que eu aprendi bastante aqui com você, viu? Muito obrigada. Um agradecimento à Laís, que dedicou o seu tempo para falar sobre a experiência e o conhecimento do autismo.
Agradecemos muito a sua presença, Laís. Muito obrigada por ter vindo. Sou eu que agradeço, meninas. Fiquei muito feliz pelo convite, muito honrada de estar aqui com vocês. Obrigada pelo espaço, parabéns pela iniciativa de criar esse Educast, por estarem à frente desse trabalho e por levantar essa bandeira do autismo. Estarei sempre à disposição de vocês. Obrigada por tudo. E tenho certeza que muitas pessoas irão aprender com o que você transmitiu hoje aqui para nós, viu? Muito obrigada. Obrigada a vocês. E com isso estamos encerrando mais um episódio do nosso Educast. Se inscreva no canal e se quiser acompanhar mais de perto, sigam no nosso Instagram. Até o próximo episódio. Yeah.